Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós queremos apresentar uma Bíblia que é mundialmente consagrada, uma Bíblia que tem história e que foi responsável no nosso país e em outros países também pela divulgação, pela disseminação de uma doutrina chamada dispensacionalismo. Você está ansioso para saber que Bíblia é? É a Bíblia de Estudo Scofield. Se você quer ver logo ela, antes se prepare para fazer os seus comentários, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, porque ele começa agora. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eis a Bíblia de Estudo Scofield, capa preta. Há outras capas disponíveis, tem capa até mais feminina, como rosa pink, capa marrom, tem capa azul e também capa verde, mas esta aqui é a preta mais tradicional, mais padrão, né? Uma capa bonita, né, discreta, mas bonita, que informa também o texto bíblico, Almeida Corrigida Fiel, e também informa que há uma concordância nesta Bíblia. Né, aqui na lombada da Bíblia nós temos aqui praticamente as mesmas informações, certo? É uma Bíblia formato grande, ela tem o marca-página, ela tem a beira pintada em dourado, um couro sintético, né? Um material, vamos dizer assim, padrão das capas de Bíblia. Não é uma Bíblia espessa, né? Ela tem uma espessura aí normal, porque ela também não é uma Bíblia extensa em seu conteúdo. Ela tem aproximadamente 1.300 páginas. Vamos dar uma olhadinha então, irmãos, internamente nessa Bíblia? Vamos lá. Bom, ela tem aqui essa folha protetora. Aqui em papel couché, a página da dedicatória, ponto muito positivo. Um registro aqui de casamentos e nascimentos, né, para os obreiros. E também acontecimentos importantes. Aqui também, esta página que eu estou mexendo aqui é em papel couché. Aí nós já temos uma folha de rosto, irmãos. E vocês vão notar no decorrer do vídeo que a folha ela tem uma coloração, né, mais acinzentada. Parece uma folha, né, muito semelhante a uma folha de jornal, uma folha bem fina, que dá para a gente enxergar o que está impresso do outro lado. Isso é um ponto negativo que eu colocaria desta Bíblia, certo? Aí nós temos aqui a ficha catalográfica, que é interessante porque nos apresenta algumas informações, quais sejam, né? Primeiro que os direitos autorais dessa Bíblia são da Oxford University Press, que é, vamos dizer assim, uma publicadora, uma editora ligada à Universidade de Oxford, né? E o título em inglês dela é The Scofield Reference Bible, né? A Bíblia de referência Scofield. Né? O texto bíblico é de 2011, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, está aqui a informação. Concordância de 97, né? Também da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana. E os comentários são de 2009, né? O copyright, né, dos comentários, e os mapas da Broadman Roman Publishers. Os mapas são de 2000. Impressa no Brasil, tá? Em 2016 foi impresso esse exemplar que eu tenho em minhas mãos. Aqui o índice geral. Temos uma introdução e a história da Bíblia, né? Essa Bíblia carrega uma história, né, irmãos? O Dr. Scofield, ele era um advogado, né, que na casa dos seus 30 anos de idade, ele recebeu a Cristo e ele passou a trabalhar muito focado em estudos bíblicos para que as pessoas, das mais comuns até as mais versadas, pudessem ter um estudo bíblico fidedigno, verdadeiro e fiel às Escrituras, né? Então, no desenvolver desse objetivo, no passar do tempo, chegamos aqui a essa Bíblia de estudo ou Bíblia de referência, que tem aí um sistema de estudo bíblico, né, que, em minha opinião, é muito abrangente. São vários tipos de recursos que contém, né, que essa Bíblia contém, mas não é uma profundidade grande, né? Não são estudos profundos, são estudos abrangentes, mas são estudos mais básicos, mas já ajuda, né? Inclusive quem tem aí uma profundidade maior, né, no seu conhecimento, vai se satisfazer com os estudos dessa Bíblia, porque eles têm
um nível compreensível e satisfatório. Tá? E aqui então vai falar um pouco aqui da história dessa Bíblia. Né? O Dr. Scofield foi influenciado inclusive pelo evangelista Dwight Lyman Moody, né? Pelo D.L. Moody. Tem aqui uma parte que fala de como usar essa Bíblia de estudo. Né? Na realidade, para mim, o título está incorreto, porque não é um manual de como usar essa Bíblia, mas fala mais da intenção, né, do porquê desta Bíblia de estudo. Aqui é o plano geral da Bíblia. E aqui tem uma classificação, né? O Novo Testamento em preparação, aliás, a Bíblia, né? Preparação ao Antigo Testamento, manifestação aos Evangelhos, propagação Atos, explicação às Epístolas, consumação Apocalipse. E também aqui depois nós temos uma divisão do Antigo Testamento, né? A lei, história, poesia e sabedoria e profecia. Né? Agora sim, utilizando o material de estudo, nós temos introduções às seções da Bíblia, notas introdutórias a cada livro da Bíblia, esboços do texto de cada livro, numerosos subtítulos no texto, e essa é uma característica muito relevante que nós vamos mostrar na sequência, notas comentando aspectos do texto bíblico. Depois, nós temos aqui referências na coluna central, no caso do Antigo Testamento, e nas margens, no caso do Novo Testamento. Pesos e medidas, um sistema de referências temáticas em cadeia, não vou dizer que é igual ao da Thompson, mas é semelhante, claro que não com a extensão que o sistema da Thompson tem, esse é um sistema mais resumido. E depois nós vamos ter outros recursos como o índice dessas referências temáticas em cadeia, índice das notas, né? Perdão aqui pela falha na fala, índice das notas, um índice dos principais temas tratados nas notas e a concordância abreviada para Almeida Corrigida Fiel. Tá? Aqui, irmãos, é muito interessante para quem tem ou para quem vai adquirir essa Bíblia se atentar nessa página aqui, que é a página de exemplo dos recursos. Né? Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, então, o autor, o tema principal, a data de escrita, um pequeno resumo, um esboço, as referências em cadeia. Tem aqui a letra sobre escrita, né, que também vai indicar aqui a referência em cadeia, os subtítulos das passagens e as notas de rodapé. Tá? Só tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu não... Isso, aqui que eu queria voltar, sobre o que as notas de estudo falam, né? Sobre história, costumes, geografia, tipos, termos, arqueologia, interpretação, cronologia, sobre nações, quantidades, nomes e comparação de relatos. Tá? Bom, temos aqui a página identificadora do Antigo Testamento, uma introdução ao Pentateuco, essa é uma característica interessante, introduções aos blocos dos livros. Primeira página de texto bíblico, que no mesmo padrão que nós mostramos agora, né, do exemplo ali de Efésios, o autor Moisés, temos começos, escrito no 15º século a.C. aproximadamente, o título do livro, uma introdução, o esboço do livro, e aqui a primeira página de texto bíblico. Como nós estamos no Antigo Testamento, as referências em cadeia são na coluna central. Né? Há aqui vários subtítulos com marcações ou expansões do esboço. Tá? O texto bíblico em duas colunas, uma letra pequena, né? A letra dos comentários, né? Das notas de estudo também não é uma letra grande, é uma letra um pouquinho menor. Temos aqui versículo após versículo, né? Os versículos são individualizados. Como eu já falei da folha, o material da folha podia ser um material um pouquinho melhor, certo? E aqui os comentários, né, com a identificação de cada versículo que está sendo comentado. Tá? Então aqui vários subtítulos, né? Então, a terra sem forma e vazia, criação dos céus e da terra, primeiro dia, difusão da luz, segundo dia, o vapor em cima, a água embaixo. Isso é um recurso muito valioso para o estudo. Né? E aqui, como vai falar das primeiras dispensações, né? Aqui tem a identificação, primeira dispensação, a da inocência. Né? Você que já está acostumado com isso sabe que no sistema dispensacional há 7 dispensações, né?
começando aqui em Gênesis, com a criação do homem, temos a primeira dispensação, que é a da inocência, certo? Então, vários comentários aqui você vai ver a respeito das dispensações, né? Muito bem. E esse padrão se repete. Eu vou avançar para nós remirmos o tempo. Então, aqui a introdução aos livros históricos. A introdução aos livros poéticos ou sapienciais, melhor dizendo. Os livros proféticos, e aqui uma ordem cronológica dos profetas. Temos aqui um artigo sobre o período intertestamentário, né, de Malaquias a Mateus. Muito legal. Página identificadora do Novo Testamento. Uma introdução aos 4 evangelhos. Uma introdução extensa. E aqui, um evangelho de Mateus, e aqui muda um pouquinho a diagramação da página, né? No Novo Testamento, as referências em cadeia estão nas margens, certo? Da mesma forma como na Bíblia Thompson. Aqui os comentários, né, a introdução, o esboço do livro. Esfolhando aqui. Aqui nós temos uma tabela, né, da tabela das moedas e medidas. Então, algumas tabelas, né, poucas, não muitas, mas há tabelas. Introdução às epístolas de Paulo, as paulinas, introdução às epístolas gerais, e depois nós temos materiais adicionais e índices, né? Eu não folhei ali as páginas de Apocalipse, justamente porque nós já sabemos qual é o viés interpretativo escatológico dessa Bíblia, que é pré-tribulacionista e pré-milenista, né? Então é a interpretação dispensacional da escatologia. Então os materiais adicionais, então tabela de pesos e medidas, o índice das referências temáticas em cadeia, e aqui é bem interessante. Então nós temos aqui o tema, a primeira referência, a última, o resumo da nota, né? Tem uma nota que fala sobre esse tema, então está em Efésios 1:5, que justamente nesse caso também é a última referência. Não tem referências no Antigo Testamento, né? O tema da adoção. Tem no Novo, e no total são 3. Tá? Como eu falei, temos uma página e meia, né, dos temas em cadeia. Não é muito extenso. Índice das notas de rodapé, né? Então, sobre tudo que é falado nas notas de rodapé, você pode encontrar, é um recurso muito valioso. Depois temos um pequeno glossário, uma espécie de mini dicionário de alguns termos aqui. É um mini mesmo, é poucas páginas. E depois uma mini concordância, uma letra agradável. Geralmente as concordâncias têm uma letra menor, né? Então, uma letra bem agradável, certo? E depois um conjunto de mapas não muito extenso, são 8 páginas, mas em papel couché, com a qualidade de impressão muito boa, tá? Depois nós temos a folha aqui protetora em papel cartão e a contracapa, não tem nenhum detalhe aqui na contracapa. Este foi o review da Bíblia de Estudo Scofield. Qual que é o meu veredito? Que ela é uma excelente Bíblia para o propósito, ou seja, para aquilo que ela se propõe. Ela é uma Bíblia, né, de estudo para aqueles que precisam de um conhecimento básico a respeito das Escrituras, para entender melhor as doutrinas, para entender melhor o plano de salvação, para entender melhor o que a Bíblia fala. Né? Não é uma Bíblia para você se aprofundar no estudo. E também é uma excelente Bíblia para você estudar o sistema de interpretação dispensacional, né? Falando em escatologia, né? De uma maneira geral. É um recurso que você tem que ter na sua biblioteca, né? Também um outro ponto positivo é as divisões dos subtítulos, as epígrafes. Isso facilita bastante o estudo do texto bíblico, certo? Uma Bíblia fácil de você carregar, ela não é muito pesadona, né? E um material bem flexível, bem maleável, vale a pena. Você gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, curte, né? Compartilha, deixe seus comentários. É isso. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.